Gênesis capítulo 6, versículo 9. Quem achou, diga amém. Se você tiver sem uma Bíblia, acompanhe aí com seu vizinho, ou aqui na tela, na NVI. Lá diz assim: esta é a história da família de Noé. Olha que bonito, irmãos. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Este é o primeiro versículo de uma saga que conta a história de um homem chamado Noé e sua família. A Bíblia diz que ele era uma exceção no meio de uma geração inteira. Preste atenção aqui, existe uma figura nesse profeta chamado Noé, que ele era o único de uma geração inteira, um único, exclusivo. Hoje nós não somos apenas únicos, nós temos muitos e muitos que se encaixam nesse perfil aqui, de sermos justos, de sermos pessoas íntegras, de sermos pessoas inteiras, não parciais, mas inteiras, não fragmentadas, mas completas. E aqui está Noé, um homem que Deus chamou ele porque achou nele este padrão de comportamento, que é muito diferente, irmãos. É muito fácil você ser igual a todo mundo. É muito fácil você ser uma pessoa comum, medíocre. É muito fácil você se vestir igual a todo mundo. É muito fácil você falar igual a todo mundo. É muito fácil você querer vender o que todo mundo está vendendo. O que está na moda hoje? É o que todo mundo faz. Mas existe um poder na extraordinariedade. E aqui está um homem extraordinário, que é um homem chamado Noé, que significa alívio, conforto. E a Bíblia diz que Deus escolheu ele para construir uma arca. E esta arca era gigantesca. Esta arca foi a arca chamada Arca de Noé. Ele não demorou muitos anos para construí-la. Foi aproximadamente 100 anos. Constante, firme, excelente. A Bíblia diz que a sua família era comprometida com ele. Seus filhos, as esposas de seus filhos e sua esposa. Eu estava pensando esses dias de como que a mulher de Noé foi tão relevante no ministério dele. As pessoas falam muito sobre Noé, mas e a esposa dele, que tirava as farpas das mãos dele quando ele chegava em casa? E os seus filhos que ajudavam ele a carregar aquelas madeiras, muitas vezes hostilizados pelos colegas, porque aqui diz que Noé era diferente dos seus contemporâneos. Ele era um homem que tinha um padrão de vida diferente, que chamou a atenção de Deus. E ao invés de aniquilar a terra, Deus quis dar continuidade na terra por intermédio de Noé e sua família. Ele era uma referência para o plano de salvação. Deus queria salvar a terra e ele escolheu Noé. Eu estou falando isso porque eu quero chegar num entendimento com vocês aqui essa noite, porque a Bíblia diz que, no livro de Hebreus, no capítulo 11, que pela fé Noé construiu uma arca para salvar a sua família. Olha que bonito, irmãos, na galeria dos heróis da fé, tem lá Abraão, tem Sara, tem Isaac, Jacó, tem pessoas lá incríveis, mas quando aparece Noé, diz que antes de ver chuva, ele nunca tinha visto chuva, não existia chuva naqueles dias. Deus avisou a ele, e ele tomou uma atitude de obedecer uma palavra no direcionamento de Deus. Ele construiu, edificou uma arca para salvar a sua família. Foi isso que eu preguei no casamento da Luana e do Wesley, há mais ou menos uns 70 anos atrás, que nenhuma família sobrevive se não tiver fé. Para construir uma casa tem que ter fé. Para você construir uma igreja tem que ter fé, irmãos. E aqui está uma referência de homem de fé, que durante algumas dezenas de anos ficou lá com um martelo, ficou lá com um serrote, buscando, cortando madeiras, e não é nada parecido com aquele filme que você já assistiu, que é uma sátira. Ele teve que trabalhar, e demorou exatamente o tempo necessário que Deus estabeleceu. E Noé entrou com a sua família na arca,
E a Bíblia diz que choveu durante semanas. A Bíblia fala que as pessoas que ficaram para fora, por fim acreditaram naquilo que Noé estava dizendo durante tantos anos. Arrependam-se, vai chover, mudem de comportamento. Talvez ele com a família dele, sendo um padrão contracultural, porque naquela época, irmãos, era como nos dias de hoje, o poste fazia xixi no cachorro e todo mundo achava normal. Naquela época, os filhos não obedeciam seus pais. Naquela época, a Bíblia fala que nos dias de Noé, a violência era exponencial. Isso fez com que o Espírito Santo fosse retirado da terra. Não é nada diferente do que você vê hoje. Uma senhora termina um namorico de 2 anos com um rapaz, talvez alguns anos mais jovem do que ela, e ele fica bravo, e ele dá 12 facadas nela. E ele vai preso, e daqui a poucos dias ele vai ser solto. Talvez não era muito diferente do que você vê hoje. Crianças com armas, uma violência, uma corrupção que não acaba nunca mais. Pessoas querendo passar por cima de leis, de princípios. E a Bíblia diz que Noé tentou pregar para aquelas pessoas, para aquelas famílias, talvez colegas de infância, parentes, primos próximos, pessoas que talvez estudaram na mesma faculdade que os filhos dele, mas agora Deus fecha a arca. Deus fechou a arca e eles não podiam mais entrar. E aquela única família que era um padrão de família cristã, um padrão de família que obedecia uma palavra de Deus, um padrão de família sustentável, porque esse é o nosso tema, construindo um lar, uma família sustentável. Eles estão agora em segurança, eles estão protegidos, eles estão guardados de uma catástrofe, guardados daquilo que veio como recompensa pela desobediência, pelo mau comportamento, pelos desvios sociais. Mas de repente, aparece um texto na Bíblia que me entristece. E esse é o meu tema de hoje à noite. É a crise numa casa de paz. Porque até então eles eram incríveis. Até então era uma família padrão. Até então era uma família modelo, uma família que chamou a atenção de Deus. Filhos comprometidos com a palavra. Marido comprometido com os filhos e com a esposa. Esposa comprometida com o marido, com o seu chamado. Esposa submissa à missão do seu marido. Ela não é famosa, mas eu acredito que é uma senhora muito piedosa, muito honesta. Porque ao lado de um grande homem sempre vai ter uma grande mulher. Os frutos não caem longe da árvore, irmãos. Apesar que nós não podemos garantir que nossos filhos serão grandes pessoas, mas nós sempre investimos nisso. Nós sempre lutamos. Eu imagino Noé dando chinelada nos seus filhos para que eles não se corrompessem. Isso valeu muito a pena, porque quando a chuva veio, aquela família estava guardada. Eles eram capazes de ouvir a voz de Deus. O único que talvez tinha o cheiro do Éden, o cheiro de Adão, porque os animais conviviam com ele de forma natural. Mas aparece um texto, e esse que é o meu texto da noite de verdade. É simples, é o Gênesis capítulo 9, versículo 20 e o versículo 21. Depois de as águas abaixarem, a Bíblia diz que Noé fez uma coisa certíssima, que foi construir um altar para Deus. Ele nos dá uma lição aqui, irmãos, que depois de grandes livramentos, você deve construir altar para Deus. Depois de grandes conquistas, você deve construir altar para Deus. A nossa vida é assim. Muitas coisas em Israel remetem ao rei Davi, e eu pude ter uma experiência lá de ver exatamente de onde ele trouxe a arca e onde ele colocou a arca da aliança. A Bíblia diz que Uzá tocou na arca e morre, porque talvez ele era acostumado com aquele ambiente dentro da casa dele, aquele ambiente de presença de Deus, se transformou natural para ele. Aquilo encheu o coração de Davi de temor. Obed-edom pega a arca, coloca na sua casa, e alguns dias depois, Davi recebe conselho e volta a buscar a arca. Mas agora ele faz o certo da maneira certa. E qual era o certo para aquilo? Ele não podia dar 6 passos sem fazer um altar ao Senhor. 6 passos.
o trajeto de alguns quilômetros, a cada 6 passos com a arca, uma caixa enorme nos ombros. Ele tinha que parar e levantar um altar ao Senhor de adoração, um altar de sacrifício. Quantas pessoas estão dando milhares e milhares de passos sem levantar um altar ao Senhor? Eu não sei como anda a sua jornada, mas qual foi a última vez que você fez um altar para Deus? Qual foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo e fez um altar para o Senhor? Qual foi a última vez que você celebrou um livramento ou uma vitória, fazendo um altar para Deus? Mas além de fazer um altar, o versículo de número 20 e 21 do capítulo 9 diz assim: Noé, que era agricultor, ele deixou de ser marceneiro agora, ele voltou à sua origem. Ele não é um marceneiro de primeira mão, ele não é um homem que é bom com habilidades com madeira. Agora ele voltou a cuidar e cultivar a terra, e a primeira coisa que ele fez, o primeiro homem, a primeira coisa que ele fez, depois de tudo isso que eu te contei, de uma vida e uma família de sucesso, foi plantar uma vinha. E a Bíblia diz no versículo de número 21, que bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Esse versículo mexe muito comigo, porque uma família de paz foi corrompida, foi destruída, ela foi maculada por causa de um homem que decidiu plantar uma vinha e embriagar-se dela. Eu fico pensando que por que Noé plantou essa vinha, irmãos? Por que a gente às vezes planta uma vinha? Não sei quanto tempo demorou para isso dar frutos, não sei quanto tempo demorou para esse vinho fermentar, mas o fato é que Noé plantou uma vinha, só tinha ele e a família dele. Ele plantou uma vinha e encheu a cara dela, e ele perdeu a sua lucidez, ele perdeu a sua sobriedade. Eu vejo muito isso dentro das famílias hoje. Talvez foi para celebrar o momento. Pode ser que eles estivessem celebrando o momento. E tem muita gente que faz isso, quando as coisas melhoram um pouquinho, eles plantam uma vinha. Ao invés de continuar construindo altares, eles param os altares e começam a plantar vinhas e se embriagam dela. Antes das coisas melhorarem, enquanto está chovendo, enquanto tem dilúvio, enquanto você não tem mobilidade, enquanto está sem dinheiro, enquanto está solteiro, enquanto as contas estão apertadas, você vai construindo altares, você se guarda dentro da arca da igreja, ou a arca da sua família, ou a arca da presença de Deus. Mas quando as coisas melhoram um pouquinho, sabe o que algumas pessoas fazem? Eles pegam um recurso, pegam a sua habilidade e vão lá e plantam uma vinha, para se embriagar dela, para encher a cara, para se intoxicar daquilo. Por isso que o sucesso faz mal para algumas pessoas, porque qualquer momento bom faça com que você perca o rumo das coisas, faça com que você esqueça o último livramento que Deus te deu. Eu fico imaginando Noé aqui, um homem que poderia continuar construindo altares. Abraão construiu alguns altares na sua caminhada cristã, mas Noé construiu apenas um. E ao invés de continuar construindo altares, sabe o que ele fez? Plantou uma vinha. A Bíblia diz que ele se embriagou dela, e ele ficou nu por causa disso. E você sabe do resto da história. A Bíblia diz que seu filho Cão viu a sua nudez, expôs para os seus irmãos, e ele foi amaldiçoado por isso, e daí veio uma geração inteira amaldiçoada, maldita, porque um dia alguém parou tudo para celebrar da forma errada. Quando as coisas estão indo bem, você começa a faltar de culto. Qualquer compromisso que aparece se torna mais importante. O que eu estou dizendo nesse primeiro ponto aqui, irmãos? É que ele esqueceu o que era prioridade. Quando o prazer toma o lugar da prioridade, você começa a se embriagar.
Daqui a pouco você esquece as prioridades e você se inclina apenas para aquilo que é prazer. O que é gostoso, o que é bom, o que é divertido. É lógico que o cinema é melhor, dependendo do seu estado espiritual. É claro que ficar debaixo da coberta num frio é muito melhor. É claro que pegar o seu dinheiro, que você devia depositar no altar e comprar uma roupa nova, e você gastar ele da forma que você acha melhor, aparentemente é muito melhor. Porque ele não ficou bêbado com a primeira taça. Ele foi se embebedando aos poucos, sim ou não, irmãos? Quantos estão comigo, falam amém? Ele começou a faltar de culto, falta 1, falta 2. Ele começou a deixar de ler a Bíblia 1 dia, 2 dias. Daqui a pouco ele já lia a Bíblia porque não tinha outro jeito. Daqui a pouco ele se desconecta dos irmãos, daqui a pouco ele volta às práticas antigas. Daqui a pouco ele volta para a agricultura, ele volta para as antigas práticas, ele volta a beber, ele volta a fumar, ele volta a usar drogas socialmente, ele volta para antigos relacionamentos. Daqui a pouco ele perde a lucidez. Começa a fazer coisas que só bêbado é capaz de fazer. Aqui na rua tem um que fica gritando. Já viu como é que bêbado é corajoso, irmãos? Já viu como é que bêbado é super corajoso? Esse dia eu vi uma briga de 2 bêbados, nenhum acertava o outro, mas os 2 tinham uma coragem, uma intrepidez. Eu falei, gente, será que são é assim? Será que sóbrio você seria assim? Será que sóbrio você seria essa pessoa inconstante com as coisas de Deus na sua casa? Será que sóbrio você seria essa pessoa que não cultivaria uma cultura judaico-cristã na sua família? Mas Noé aqui, ele está chapado, intoxicado das coisas externas, porque embriaguez é isso. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, porque isso gera muitas contendas, mas enchei-vos do Espírito. Mas tem uma geração que cada dia que passa, ela se embriaga mais, e ela vai embriagando, e ela vai embriagando, porque as coisas estão indo bem, irmãos. O casamento está ok, as contas estão pagas, você está empregado, os filhos estão com saúde. Para quê? Para que eu vou continuar construindo um altar? Qual que é o padrão de família sustentável hoje? Uma família que viaja de 6 em 6 meses. Uma família que conhece os pontos turísticos do Brasil e vai para a Disney. Uma família que os filhos estudam numa escola particular e anda de roupa de marca e tem os tênis da última geração. Mas no reino, uma família sustentável é uma família que se reúne para orar, como nós já ouvimos aqui, que tem cultos familiares. Uma família que ela é guardada e respaldada pela palavra. Uma família que o padrão de educação é o padrão bíblico, é o princípio da palavra de Deus que rege, é um padrão de casamentos que são inspirados pela palavra. Mas Noé não, aquele já perdeu a lucidez. Talvez é porque ele esqueceu que era prioridade e ele deu lugar para o prazer. E nós somos um grupo de pessoas nos dias de hoje que são viciadas em prazer. As pessoas fazem qualquer coisa pelo prazer. Alguns chamam isso de hedonismo. É o homem em busca do prazer a qualquer custo. Isso pode ter sido uma das razões que Noé plantou uma vinha. Mas pode ser também porque ele teve dificuldade de lidar com aquilo que estava acontecendo à sua volta. Porque pensa comigo, irmãos, vamos conjecturar juntos. A arca para num monte chamado, eu esqueci o nome, mas é um monte muito mais alto do que o monte de onde ela saiu, quando as águas subiram. Deus colocou Noé agora num monte muito mais alto, num estágio muito maior, num patamar muito maior do que ele estava antes do dilúvio. Mas mesmo assim ele teve que lidar com algumas perdas, algumas dificuldades. Talvez ele andava pelas ruas, pelas avenidas e via parentes mortos, aquelas pessoas que ele
talvez tivesse uma conexão pessoal com elas. Tinha sobre ele uma responsabilidade de começar tudo de novo, ele e sua família. Tinha uma pressão social sobre ele, tinha uma cobrança. Eu não sei se nesses dias a mulher dele ainda estava viva, porque eu não sei quanto tempo aquela vinha custou para dar seus frutos, muito menos para que aquele fruto virasse um vinho. Mas o fato é que tem gente que bebe porque lembra, irmãos. Mas tem gente que bebe porque quer esquecer. Enquanto você bebe para lembrar, porque está lembrando, é uma coisa. Mas quando você começa a beber para esquecer, é algo muito terrível. E eu conheço pessoas que se embriagam assim. Elas começam a se embriagar de angústia, de raiva. Dentro das casas tem muito isso. Um começa a jogar na cara do outro coisa que nem Deus lembra mais. As brigas geralmente são resultados de coisas que depois que você volta para a sobriedade, você diz: foi tão insignificante, foi tão bobagem, foi tão... Começou tudo assim, igual o casal, que depois de 1 ano separados, eles encontram, eles decidem voltar. Um morrendo de saudade do outro, aquele marido diz para sua esposa que amava de todo o coração, estava com muita saudade dela. Ela disse: eu também, meu amor, você é a razão da minha vida, você é meu não sei o que, não sei como é que você chama lá, né? Mas é isso aí mesmo, você é meu tudo. E ele fala: olha que bobagem, nós passamos 1 ano distante, né? Ela falou assim: é bobagem mesmo, por causa de uma coisa tão insignificante. Ele disse: só porque você queimou o feijão. Ela disse: eu não queimei o feijão. Ele disse: você queimou sim, amor, claro que você queimou. Ela falou: não queimei o feijão. Ele falou: você queimou sim. Aí ela falou: não queimei. E os dois separaram de novo, irmãos. Por falta de inteligência, por falta de sobriedade, tem família se dilacerando, porque se embriagam de razão, se embriagam de lembranças, de ofensas e de xingamentos. Talvez seja por isso que Noé aqui, ele quis esquecer. Como é que estão as coisas aí no seu coração? Será que você não está embriagado exatamente agora, de uma tristeza, de uma decepção, de uma angústia, de uma crise externa, irmãos? Mas a água que afunda o navio não é a água que está fora, é a água que está dentro. É a água que nós deixamos entrar dentro. Pode ter crise do jeito que for do lado de fora. Eu sempre digo isso, que nós somos como Adão e Eva. Deus plantou um jardim para colocá-los dentro. E Adão todos os dias ia trabalhar na floresta, mas ao final do dia ele sabia que ele tinha um jardim para voltar. Mas quantos homens, quantas mulheres, eles têm o trabalho, eles têm a rua, eles têm o bar, o boteco como jardim e têm as suas casas como floresta, porque o bicho pega lá dentro. É um xingamento atrás do outro. O menino não aguenta, o menino quer ir embora logo de casa porque não aguenta mais as brigas, as discussões, porque tem um casal embriagado lá dentro. Daqui a pouco a criança também começa a se embriagar, daqui a pouco são adolescentes embriagados, daqui a pouco é uma sociedade embriagada, porque foi uma igreja embriagada de rancor, de decepção, de ira, e tudo começa na família, e tudo termina na família. Quando estão comigo, falam amém. E Noé provocou uma tragédia familiar. Irmãos, eu já vou encerrar aqui. Mas eu queria te lembrar que Deus tem uma expectativa a seu respeito. Deus tem uma expectativa a seu respeito, sabia? Que a partir de nós uma geração seja redimida. Talvez não foi bom até aqui, talvez as coisas aí fora estão indo de mal a pior, mas Deus tem uma expectativa que a partir de você, príncipe, a partir de você, princesa, as coisas sejam mudadas, transformadas. Nós aprendemos aqui com os filhos, porque cão, ele expôs a nudez do pai. Ponto número 1 sobre a aprendizagem: nunca exponha a nudez de nenhum membro da sua família. Você que é marido, pare de falar mal da sua esposa. Você que é esposa, pare de falar mal do seu marido. Porque talvez tem pessoas que sonham
em ter o cônjuge que você critica tanto. Você que é pai, pare de criticar seus filhos. Eu conheço mães que oram e oram e oram, e elas oram como a irmã Ana: Senhor, dá-me filhos, senão eu vou morrer. E você só murmura, você só reclama dos príncipes e princesas que Deus tem te dado lá. A Bíblia fala que Cão, ele expôs um problema que era interno. Não era para ser resolvido lá fora, era para ser resolvido lá dentro. Pare de falar mal da sua sogra, do seu sogro. Pare de falar mal do útero que gerou o amor da sua vida. Liga para ela hoje, não importa se é uma sogra coral, liga para ela, fala: ô minha sogra, eu queria te agradecer, vou te dar um presente, vou te pagar uma viagem lá para a Ucrânia, para a Grécia, para Dubai, fica lá uns 50 anos em paz, mas pare de falar mal, pare de criticar, irmãos, porque isso pode trazer maldição para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Como nós falamos mal dos nossos irmãos, é assim. Eu conheço pessoas que são assim, eles vêm para um irmão e falam mal do outro, vai para o outro e fala mal do que ouviu antes. Eu conheço mães que viram para um filho e falam mal do outro, e fica assim uma confusão, trazendo isso para o contexto da igreja. Tem crentes que é assim, fala mal de um para o outro, fala mal de outro para outro, compartilha uma intimidade, daqui a pouco está todo mundo sabendo, porque existe uma cultura de expor nudez, e Deus odeia isso. Deus odeia que as pessoas ficam por aí expondo nudezes de outras pessoas. Tem pessoas que adoram ouvir más notícias, más novidades, más novas, quando nós fomos chamados para divulgar apenas boas novas. Porque não é à toa que tem um céu na nossa boca, irmão. E Cão foi este que chamou os seus irmãos para expor a nudez de seu pai, do seu pastor, do seu presidente, do seu líder, seja de quem for, da sua mãe, do seu irmão, de alguém que está próximo ali, que é membro da família. Eu conheço gente que faz isso, sabia? Chega no trabalho, a primeira coisa que a pessoa vem no impulso enganoso de quem está desabafando, você está criando uma plataforma de maldição. Então pare de falar mal, pare de expor a nudez. A Bíblia diz que se seu irmão tiver alguma coisa contra você, vá até ele diretamente. Vá até ele. Vá até seu marido. Deixa ele saber, talvez ele nem saiba. Talvez Noé nem sabia que ele estava naquela condição. Era muito melhor Cão jogar um balde de água fria e falar: pai, acorda, olha o seu estado. Ele talvez não soubesse que ele estava caminhando para aquele estado de alcoolismo descontrolado. Talvez alguém da sua família precise que você sente com ele e dê um bom conselho, sabe? Diga para sua esposa: ô amor, você não está legal, você está precisando de melhorar um pouco a sua estética, você está um pouco... Um dia um marido veio falar comigo: pastor, minha mulher tem muito bafo, ela não depila, ela não raspa o sovaco. Eu falei: para, não existe ninguém assim. Ele falou: existe. Ele falou: rapaz, eu chego em casa, parece que ela estava presa durante meses dentro de uma caverna de adulão. Eu falei: você já falou isso com ela, rapaz? Ele falou: não tem como falar. Eu falei: tem como sim, é só você abrir a boca e falar. Eu falei: chama ela lá agora. Ele falou: não posso chamar. Eu falei: fala com ela aqui na minha frente, se você for homem. Chama ela, rapaz, fala com ela: amor, vou te pagar uma estética, vou te mandar agora no melhor lava-jato da cidade, uma estética. Chamar um pedreiro para te rebocar, para melhorar esse negócio. Compra uma roupa para ela, meu filho, paga uma escova. Mas vai você mesmo falar com ela. Em vez de você ficar expondo. Aí o cara chega para a colega de trabalho e fala assim: não, minha esposa. Aí ela fala assim: ô, você é um cara tão legal, você é uma pessoa tão cheirosa. Ele fala: é mesmo? Aí daqui a pouco você está embriagado. É a mulher que fala assim: não, meu marido dorme sem tomar banho. Quando ele vem para cima de mim, eu falo: crê em Deus Pai, chegou um gambá aqui. Fala para ele: amor, eu comprei um desodorante novo. Um dia eu chamei um irmão, uma ovelha, e falei: olha, eu tenho um presente para te dar, um presente de Deus. Ele falou: sério, pastor? Eu abri a Bíblia e achou que eu fosse ler um versículo.
Eu abri a Bíblia e fechei novamente, abri minha gaveta e tirei um kit lá de mata formiga, mata barata, é um giz chinês, porque o moço parecia que tinha um bicho morto debaixo do braço. Irmãos, eu falei, esse espírito aí só sai com, na minha época era limão bicarbonato, mas esse aqui vai sair em nome do Dove, Invisible Dry, em nome de Jesus. Irmão, você precisa de ajudar quem está próximo de você. Quando estão comigo, falam amém. Vai fazer uma caminhada junto com ele, com ela. Estimule, sabe? Valide seu filho. Valide seu filho. Para de elogiar o filho dos outros perto do seu menino. Fala assim, fulano de tal é assim. Você é burro, você não consegue. Para de criticar, irmão. Chama seu filho, fala, você é muito amado, você é inteligente, eu amo você. Ao invés de expor, ao invés de chamar a atenção do menino publicamente, coloque um princípio no seu coração. Elogie publicamente e corrija no secreto. Elogie publicamente e corrija no secreto. Alguém falou assim, pastor, você quase não chama atenção. Claro que eu chamo, irmãos. A roupa do sacerdote tem 12 pedras, chamado de Urim Tumim. É lindo quando você vê por fora. Cada pedra representa as suas tribos, as 12 tribos de Israel. Eu disse isso para alguém essa semana. Mas quando você olha por dentro, não é tão perfeito assim. Porque para aquilo ser tão lindo por fora, por dentro teve que talvez não ser tão perfeito assim. Então é melhor você chamar a atenção no secreto e elogiar externamente. Não economize elogios publicamente. Mas se você tiver que pontuar alguma coisa, vai lá e pontue. Diga, eu não gosto dessa barba. Essa semana eu encontrei com um rapaz parecendo um talibã. O bigode dele estava encostando aqui. E ele falando da barba dele e tal. Eu falei, sua esposa gosta? Ele falou assim, eu falei, já entendi. Aí passou alguns dias, né? Todo mundo acreditando que a esposa dele gostava, porque eu não tenho que gostar. Por mim, tanto faz, ele raspa, deixa grande. Whatever, eu não gosto, irmão, de barba, além da minha. Mas a dele é tanto faz para ele. Aquele negócio, parecendo um novo lançamento da Bombril. E um dia ele faz uma chamada de vídeo, e a turma brinca com a esposa dele. Nós vamos raspar a barba dele aqui. E ela falou, nossa, eu tenho pedido isso tanto para ele nos últimos anos. Você já pensou, irmão? Volta na sua casa e faça aquilo que cão não fez. Sente com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho e fale diretamente com ele aquilo que você não gosta. Nunca exponha seu cônjuge publicamente. Nunca critique sua esposa publicamente, porque isso vai trazer maldição sobre uma geração inteira chamada cananeus. Esse povo foi um povo amaldiçoado. A descendência de Cão foi amaldiçoada porque quando este homem chamado Noé voltou para a sobriedade, soube do que havia acontecido, ele amaldiçoou o seu filho e tudo que viria a partir dele. Você já pensou, querido? Se está ruim para você, imagina seus filhos, seus netos, seus bisnetos, hein? Se está ruim, se seu casamento não é fácil, pensa quantas vezes seus filhos vão divorciar. Se você tem dificuldade com algumas questões na vida, imagina seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Talvez esteja na hora de você se posicionar como Sem e como Jafé. E eu termino aqui. A Bíblia diz que eles vieram de costa, eles nem quiseram ver. Eles vieram de costa. Para de ser curioso. Para de ser curiosa. A maioria dos engarrafamentos anteriores a um acidente são em função de curiosos que querem ver o que realmente está acontecendo. Um dia eu estava no ônibus e de repente
Todo mundo sentado, reclamando, transgarrado, sol quente. E tinha um carro assim, encostado em outro. Na época que viatura ainda vinha para acidente qualquer. E um moço levantou e falou assim: ali a cabeça, ali a cabeça. E todo mundo do ônibus levantou e correu para cima da janela para ver a cabeça. Ele falou: a cabeça do cara está em cima do pescoço dele. E não tinha nada, irmãos. Eu fiquei pensando assim: nós somos bobos demais, né, irmão? Como é que a gente gosta de ver carniça? Como é que a gente gosta de ver notícia ruim? Como é que a gente gosta de tragédia? Vai de costa. Para de pedir mais informação. A Bíblia diz que Sem foi abençoado. Existe hoje os semitas. Tudo que é mais excelente que existe no mundo vieram a partir dessa geração de semitas. Homens que em algum momento da terra tomaram a posição certa em relação à sua família. Fica de pé no seu lugar, por favor. Se você tem plantado alguma vinha, eu quero te aconselhar aqui agora. Tem um texto muito lindo no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, no versículo 2. A segunda parte do texto é linda demais. Vamos ler juntos a versão da tela. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Se você quiser, leia aí. Tempo de nascer e tempo de morrer. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos. Ontem eu estava celebrando um velório. E no mesmo ambiente que nascem pessoas, também morrem pessoas. Esquece isso não. Tem família que nasce criança e na mesma semana morre um idoso, ou morre um jovem, ou morre um adolescente. Porque tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. Mas o mais bonito do texto é que tem tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vamos ler juntos só essa segunda frase, vamos lá? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mais uma vez, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A última vez, vamos lá? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Todo mundo, quando diz esse texto, diz que tem tempo de plantar e tempo de colher. Isso é natural de um cristão, pensar que tem tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de plantar, tempo de colher. Mas o que Salomão diz ali é que, se você for sábio, se você entender e discernir os tempos, talvez seja o tempo de você arrancar o que se plantou, ao invés de você esperar dar frutos e colher aquilo. Talvez ainda dê tempo, querido, de você não ver seus filhos indo para as drogas, de seu casamento acabar. Talvez ainda dê tempo de você não ficar doente, de você não terminar mal sozinho, de você não entrar numa dívida que não tem mais como sair. Porque tem tempo de plantar, mas tem tempo de arrancar aquilo que se plantou. E quantas pessoas plantaram coisas ruins nos últimos meses? E uma família sustentável, ela sabe que tem uma hora que você tem que voltar lá na sua lavoura, lá no seu campo, e arrancar, tirar fora, para que aquilo não dê frutos ruins, para que aquilo não vire uma vinha, e você não se embriague dela. Feche os seus olhos. Oh Senhor Jesus, nos mostre agora, Pai, o que temos que arrancar. Qual espírito que nós temos que arrancar de dentro da nossa casa, Senhor? Talvez o espírito da fofoca, o espírito dos ciúmes, da inveja do cunhado, do primo. Talvez a disputa entre o casal, Senhor. A guerra não é entre o homem e a mulher. A guerra é entre o casal e a serpente. E quantos casais estão hoje medindo força, Senhor? Porque estão embriagados de ciúmes. Estão embriagados, Senhor, de insegurança, embriagados de ofensa, embriagados, meu Pai, de uma crise financeira que durante algum período fez com que as coisas ficassem difíceis e por isso eles se embriagaram.
Senhor, em nome de Jesus, visita os nossos lares agora, Senhor. Que nós sejamos o 100 da nossa geração. Que nós sejamos as pessoas que a partir de nós as coisas vão mudar de fato. Porque tinha tanta expectativa no Noé, tinha tanta expectativa no homem chamado alívio, no homem chamado conforto. Tanta expectativa que ele fosse um alívio para a sociedade. Mas ele plantou uma vinha e encheu a cara. E perdeu a sobriedade, perdeu a lucidez, perdeu a fé, perdeu a vida cristã, perdeu a capacidade de continuar orando, perdeu a capacidade de continuar congregando aos domingos, pelo menos com a sua família, dizendo: domingo é o dia de congregar, eu não abro mão da minha família na igreja, os meus filhos vão para a casa Kids. Pessoas que não abrem mão daquilo que é prioridade em função do prazer. Senhor, restaura em nós, ó Pai, aquilo que é prioridade aí no céu, no nosso coração. Tem pessoas, ó Pai, que porque estão num momento bom, estão plantando vinhas, estão se embriagando. Tem pessoas que estão fazendo isso porque acabaram de passar por tragédias e traumas. Restaura esse casamento em nome de Jesus, Pai. Leve esse casal para o ambiente de sobriedade novamente. Deus, que esse espírito de cão não inunde o nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, sermos luz dentro da nossa casa. Esposa para marido, marido para esposa, pais para filhos e filhos para pais, em nome de Jesus. Deus, que a nossa arca seja um lugar de salvação, um lugar que outras pessoas vão poder entrar e conviver num ambiente de segurança, num ambiente, ó Pai, de que vale a pena, não importa o tempo que o dilúvio dure, não importa o que aconteça lá fora, nós vamos sair disso e vamos construir altares regulares ao Senhor. Quando tiver bom, nós vamos construir altares, e quando tiver difícil, nós vamos construir altares. Deus, para celebrar, Senhor, para chorar, Senhor, nós vamos construir altares. Pai, esta mulher que está passando por um momento difícil de saúde agora, Deus, traga o entendimento desta palavra para ela, que ela precisa de construir um altar e não se embriagar de dúvida, não se embriagar, Senhor, de frustração, de questionamentos, não se embriagar de terceirizar a culpa. Senhor, em nome de Jesus, nos leve a construir altares. Deus, que esta igreja seja uma igreja de famílias que construa altares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a cada promoção no emprego, que a cada aumento de salário, que a cada novidade boa seja ambiente de construir altares. Deus, que a cada tragédia que nós experimentarmos, nós lembramos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e aí nós vamos construir um altar ao Senhor. Deus abençoe cada família aqui, cada família. Se você está com alguém da sua família aí, um cônjuge, corre perto dessa pessoa agora, dá a mão, por favor, um irmão com irmã, primo com primo. Se for da mesma família, namorado não serve, noivo não serve, só se você é parente de sangue mesmo, conecte-se com essa pessoa aí, ou casado. Se você não é, lembra de alguém da sua família agora, enquanto nós oramos. Peça ao Senhor para que você e a sua casa possam juntos servir com propósito, sabe? Se é casal, abraça, isso mesmo, fica juntinho. Fala assim: olha, vamos ser uma família de paz, uma família que constrói altares regulares, uma família que tem prioridades, uma família que não vai optar pelo prazer ao invés da prioridade. O que é prioridade lá em casa, irmãos? O que é prioridade na sua casa? Qual é a prioridade que Deus está dizendo para você exatamente agora? Volte aos princípios, volte ao lugar de oração, volte ao culto, volte ao jejum, volte para a Santa Ceia. Não negligencie aquilo que Deus está falando nos dias de hoje. Assim você vai ser uma família sustentável. Eu fiquei pensando antes de orar, por que Noé não foi plantar batata, irmãos? Por que ele não foi plantar alguma coisa que fosse servir de alimento para a sua família? Que fosse dar para eles venderem, sabe, ficar rico? Por que ele não foi plantar abobrinha, irmãos? Por que ele não foi plantar banana? Por que ele não foi plantar arroz, feijão? Por que ele não foi plantar essas coisas? Mas o homem vai plantar aquilo que vai fazer mal para ele. Volta na sua casa, vai plantar coisa boa.
Vai plantar alguma coisa que vai dar dinheiro para sua casa, que vai fazer seus filhos prosperarem. Volta para casa e vai plantar coisa boa. Plante oração, plante jejum, plante culto, plante mais trabalho, plante planejamento, plante comunhão, plante uma célula lá. Você vai ver, plante um casa de paz. Deus vai fazer coisas extraordinárias, irmãos, porque se Noé fosse plantar batata, abobrinha, mandioca, não teria acontecido uma tragédia social. Pare de plantar vinha para você se embriagar dela. Vai plantar coisas boas em nome de Jesus. Pai, abençoe cada família representada, cada casal, Senhor, filhos, filhas, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos arrancar agora tudo que não é do Senhor. Nós queremos arrancar, Senhor, toda palavra maldita, todo xingamento. Nós queremos arrancar agora toda reclamação, toda murmuração. Nós queremos arrancar, Senhor, da nossa casa, do nosso jardim. A serpente não terá lugar na nossa casa. Adão falhou, e quando o Senhor pensou, quando o Senhor desejou que Noé, o último nessa genealogia, o único que sobrou de uma geração inteira, de Adão até Noé, o único que restou, ele falhou, Senhor. Mas nós não queremos falhar. Nós queremos que a partir de nós haja redenção na nossa casa. Nós queremos que a partir de nós haja salvação. Nós queremos que a partir de nós haja prosperidade, haja paz em nome de Jesus. Ninguém a partir de nós vai divorciar. Ninguém a partir de nós vai experimentar drogas. Ninguém a partir de nós vai entrar no alcoolismo. Ninguém a partir de nós vai se transformar em alguém violento. Ninguém a partir de nós, Senhor, vai viver uma vida miserável, porque nós estamos a partir de hoje assumindo uma postura de manter a paz e edificar altares em nome de Jesus. Dá uma quinta-feira de paz. Abre suas mãos assim agora. Ainda esta semana milagres vão acontecer. Ainda esta semana provisões vão chegar. Ainda esta semana Deus vai levar cura lá na sua casa. Ainda esta semana os desempregados serão recolocados no mercado. Ainda esta semana alguém que você tem orado sobre um quebrantamento vai se render a Jesus. Ainda esta semana eu confesso agora que todo bloqueio espiritual que estava na sua casa, toda luta travada no mundo espiritual, eu declaro falência ao inferno e vitória ao céu em nome de Jesus Cristo. O espírito de miséria, de contenda, o espírito de guerra que estava na sua casa vai sair agora em nome de Jesus, e que você volte à sobriedade, que a sua casa volte à sobriedade, porque hoje à noite nós arrancamos aquilo que talvez em algum momento nós mesmos semeamos, e que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Vá para a sua casa, que é uma casa de paz, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor se você crer essa palavra, e vai para casa abençoado. Venha domingo no culto. Venha domingo no culto. Convide alguém para vir domingo no culto, e vai ser poderoso. Vai para casa abençoado, e que Deus te abençoe.